Ou dá oferta porque ama ou dá oferta porque é constrangido. Azar o dele. Gente, realmente o cúmulo da hipocrisia aconteceu. Silas Malafaia veio a público e detonou Miguel Oliveira, o sujo falando do mal lavado. Porém, ele tomou uma invertida que realmente foi uma invertida bombástica. O ex-PCC Frank, ele fez um vídeo e detonou e expôs verdades que muitos têm medo de dizer. Depois que Silas Malafaia veio atacar Miguel Oliveira, chamando ele de pregador mirim, fanfarrão, charlatãozinho ou até mesmo de verdadeiro farsante, Frank não deixou barato e desceu a lenha em Silas como ninguém jamais teve coragem. E agora a pergunta que não quer se calar: será que Silas Malafaia é mesmo essa referência toda ou é só mais um no meio da lama? Será que ele quis bater em Miguel Oliveira para esconder os próprios podres? O vídeo de hoje é bombástico, cheio de revelações que podem realmente deixar você de boca aberta. Então assista até o final, porque realmente é bombástico. Meus queridos irmãos, mais um vídeo para todos vocês. Se você está chegando aqui agora, inscreva-se no canal. Eu sou o Felipe Câncio. Muito bem-vindo. Aqui eu abordo assuntos referentes à política, religião e também assuntos que estão em alta aqui na internet. Então já se inscreva, taca o like para esse vídeo agora mesmo, para você não esquecer posteriormente, e ative o sininho das notificações. Pois é, meus amigos, é o clássico sujo falando do mal lavado. Silas Malafaia é conhecido por não medir palavras quando quer atacar alguém. Veio mais uma vez a público e detonou Miguel Oliveira, chamando ele de farsa, de fanfarrãozinho, de charlatãozinho. E, claro, amados, colocou a reputação de Miguel no chão com palavras duras, sem piedade diante de milhares de seguidores. Mas dessa vez não ficou barato, porque quem resolveu dar as caras novamente foi ninguém menos do que Frank, ex-integrante do PCC, que largou o crime, mudou de vida e hoje denuncia o que há de podre nos bastidores da política e também da fé. E ele não teve papas na língua. Frank foi direto ao ponto, desceu a lenha em Silas Malafaia e trouxe acusações gravíssimas. Ele escancarou bastidores obscuros e jogou no ventilador uma série de verdades que, segundo ele, o povo precisa ouvir. Ele disse coisas que deixariam qualquer fiel em choque. Ele acusou Malafaia de agir como um lobo em pele de cordeiro e de usar o púlpito para manipular, enriquecer e atacar aqueles que ousam não seguir a cartilha dele. E é claro, Frank questionou Silas, pois ele chamou Miguel dessas coisas que ele chamou. Porém, será que ele tem essa moral toda para falar de Miguel Oliveira? Ou será que realmente isso é uma hipocrisia enorme? Eu te pergunto, Silas Malafaia realmente tem autoridade moral para apontar o dedo? Ou estamos vendo um sujo falando do mal lavado? Então, bora reagir comigo a este vídeo agora. O menino lá, o Miguel, né, 14 anos, 15 anos, o menino se autodenomina profeta, né? Agora foi impedido de pregar a palavra, o que eu acho errado, né, mano? Nós aqui, nós falamos sobre ele, o que aconteceria, até coloquei meu posicionamento que os culpados são os pais, mas as coisas tem que ter um pouco de bom senso, né? E ser coerente também, né? Como que a gente vai criticar o Miguel e aplaudir o Silas Malafaia? Como que a gente vai criticar o Miguel e aplaudir o Edir Macedo? Como que a gente vai fazer isso? Frank, você quer comparar um com o outro? Sim. O Silas Malacheia, assim eu gosto de chamar ele, tem uma parada que ele falou, que é o seguinte, quer ver? Vou ler aqui pra vocês, aqui, pra mim não cometer injustiça, tá ligado? E falar do jeito que foi assim, a situação, né? O Silas fala assim, ó, isso daqui é palavras do Silas Malafaia, palavras dele. Uma meia dúzia de idiotas, de imbecis, travestidos de crentes, porque essa gente não é crente, porque quem calunia pastor e fala da igreja não pode ser crente. Vou dar um conselho para você, fica longe de participar de divisão, de calúnia e difamação de pastor. Fica longe disso. Quer arrumar problema para sua vida? Entra nisso. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilã? Você não tá gostando? Sai de lá
e vai para outra igreja. Não se meta nisso, porque não é da tua conta. Ele falou isso, Silas Malafaia. Falou que se seu pastor mete a mão, seu pastor faz coisa, você tem que sair da igreja e não se meter nisso, porque não é da tua conta. Mas você, ô Silas, você condenou o Miguel. Você se intrometeu na parada do Miguel. Você, como se diz pastor, eu não sou pastor. Eu criticar o Glauber, o Iconografia, não estou dizendo que eles fizeram isso, estou dando exemplo de youtubers que eu conheço aí. Os youtubers criticar, beleza. Nós não é pastor, nós não estamos aqui para pastorear ninguém. Né, mano? Agora você, Silas Malafaia, como pastor, você condenar um moleque que por mais que esteja fazendo algo errado, no meu ponto de vista, ele também leva a palavra de Deus. Ele também lê versículos bíblicos. Porque eu vou na igreja, irmão, quando o pastor tá falando lá, eu não tô nem aí. Na hora que ele pega a Bíblia e fala, vou ler aqui, Mateus, um exemplo, Mateus capítulo 7, versículo 15, aí eu paro, falo, não, aí é Deus, aí é a palavra, ele tá lendo. Então o moleque também fala de Deus, ele também, quando ele lê a Bíblia, ele fala de Deus. E outra, você como pastor, você tinha que trazer o moleque e falar, filho, vem aqui, ó, você tá fazendo errado, é assim, assado. Não jogar o moleque pros leões, isso daí é papel de YouTube, papel de críticos. Pessoas de fora que tá vendo a parada, agora você como pastor, irmão, você tá vendo que o moleque tá indo no mesmo caminho que o seu, que é o caminho da enganação, que você é uma enganação. Até porque, ó, vamos falar quem é o Malafaia. Malafaia é bastante conhecido por sua atuação política e pelo discurso, bem como por defender a chamada teologia da prosperidade. 90% dos fiéis da sua igreja passam dificuldades financeiras de verdade, né? Mas ele prega isso aí. Nas suas campanhas vitoriosas, a presidente, chegando a ser indicado a um conselho informal da presidência da República em 2010. Não, aqui eu não passei. Bem como por poder defender teologia da prosperidade. Em 2002 e 2006, apoiou Lula, PT, nas suas campanhas vitoriosas à presidência, chegando a ser indicado a um conselho informal da presidência da República. Quando o Lula te ofereceu um posto lá na informal, aí era Lula, né? Aí era esquerda, né, Malafaia? Vamos lá. Nas suas campanhas vitoriosas, indicando o conselho. Em 2010, transita para a oposição, apoiando José Serra, do PSDB. Nas eleições de 2012, foi cabo eleitoral evangélico do candidato José Serra, do PSDB, à Prefeitura de São Paulo, e ajudou a eleger 24 prefeitos e 16 vereadores em 7 estados. Nessas eleições de 2014, fez campanha para Aécio Neves, do PSDB, da Presidência da República. Um vídeo editado e postado no YouTube em 29 de julho de 2013 mostra Malafaia pedindo aos crentes que não se pronuncie contra pastores, dizendo que ninguém deve se meter com os ungidos de Deus. Em trechos do vídeo, o pastor diz, tal. Aí tá aqui. Aí estão falando que o vídeo é editado. Mas tem pessoas que dizem que o vídeo não é editado. E ele apoiava o Lula, agora apoia o Bolsonaro. Isso mostra que você, ô Malafaia, é o pior de todas as espécies desses caras aí. Você favorece quem te dá mais, você favorece quem te dá cargo informal, entendeu? Você não é ninguém pra falar do Miguel. Tô defendendo o moleque mesmo. Eu sei o que eu falei, sei que falei que a mãe tinha que dar um couro, tomar um couro também, o pai e tudo. Mas o que é certo, a razão é pra quem tem. O que vocês estão fazendo com o moleque é desumano. Entendeu? Você criticar o moleque por ele falar que tem King não sei o que lá, né, mano? Beleza. Agora você querer colocar o moleque como enganador, sendo que você, Malafaia, você falando de enganador, ô, irmão, vai apoiar o Lula que nem você fez lá, irmão. Fica aí querendo comer na aba do Bolsonaro agora, amigão. O que o Bolsonaro vai te dar se ele ganhar? O que os políticos de direita vai te dar se eles ganhar? Você não cansa não, irmão? Você já viu o valor do seu relógio? Agora vai lá e vê lá as suas ovelhas, como que tá. Como que tá a casa deles lá. É muita hipocrisia de vocês, irmão. Vocês brincam com a palavra de Deus, né? Tem até teoria aí que você é maçom, né? Você apareceu na lista lá dos maçons, né? Mas você desmentiu isso aí. Pra mim, irmão, você é um dos príncipes do Apocalipse. Uma das bestas é você. Você, o Edi, todos esses caras aí, líderes de igrejas gigantes aí. Mas vocês são líderes de bestas. São bestas, líderes de seitas.
entendeu? E eu falo isso, irmão, sem medo. Sabe por quê? Porque vocês brincam com Deus aqui, ó, de Israel, irmão. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus, o verdadeiro e único. Vocês brincam, sabe por quê? Porque Deus permite. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas nos convêm. E Deus permite. Deus permite que vocês façam isso. Sabe por que Deus permite? Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que logo vem junto o meu galardão para dar cada um segundo as suas obras. Muitos vão dizer que expulsou o demônio, curou em nome de Deus. E Deus vai falar, afastai-vos de mim, porque não vos conheço. E você, Malafaia, é um deles. Você é um deles. Você, Dir, todos esses líderes, Valdomiro, vocês, irmão. Vocês são as bestas que está no livro de Apocalipse. Enganadores. A Bíblia deixa claro que o ladrão vence não para roubar, matar e destruir, mas o ladrão que eles estão falando é vocês. Vocês, falsos pastores. A Bíblia diz que o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. A Bíblia diz, não o Frank, a Bíblia diz, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Vocês não dão nem um prato de comida para a ovelha de vocês. A ovelha de vocês passando fome. Valdomiro pedindo, acho que é R$1.000, um salário mínimo de 1.000 fiéis, porque está com as contas atrasadas. Você também vive pedindo. Vocês cobram o dízimo para enriquecimento próprio. E a palavra é clara, o dízimo é dado à casa do Senhor, para ajudar as viúvas e os necessitados, não a gasolina do seu carro, não o relógio. Eu ganhei de presente de uma ovelha. E por que você não vendeu o relógio que você ganhou da ovelha e transformou em alimento para suas ovelhas? Hein? Por que vocês nunca ajudam a ovelha de vocês? Eu provo, irmão. Eu vou procurar uma igreja aqui, da Universal, né? Vou procurar uma igreja aqui nesse país que eu tô. E vou lá. E vou gravar, de forma escondida. Vou gravar e vou pedir lá um prato de comida. Um prato de comida eu vou pedir lá. E vocês vão ver o que eles vão fazer lá. Eles vão pegar minha cabeça, vão rodar, gritar e falar, pode ir embora. Eu expulsei o espírito da fome de você. Nunca mais você vai sentir fome. Que nem já fizeram comigo na Igreja Universal. Vocês treinam os pastores de vocês para enganar as pessoas. E vocês criticar o Miguel? Agora proibirem o moleque de pregar a palavra, eu acho isso daí o cúmulo, irmão. O cúmulo. Eu acho que o moleque tinha que ter um acompanhamento ali de alguém que realmente entende a Bíblia, que realmente conhece a palavra de Deus, que ajudasse o moleque. Ajudasse ele. Mostrasse o caminho para ele. E para quem tá falando que não existe profeta jovem, vai ler a Bíblia. Conheça Jeremias. Vai conhecer Jeremias. Né? Vai conhecer Jeremias. Tem gente falando de Samuel, mas Samuel, embora tenha sido novo, chamado, ele não era profeta ainda. Lê a Bíblia. Entendeu? Não critica o moleque, ô Malafaia. De verdade, mano. É que as pessoas não se atentam nisso. E você, como um líder religioso, tem muita influência na mente dos evangélicos. Porque suas ovelhas, sim, são fiéis. Quando eu critico a Igreja Universal, eu não critico as ovelhas da Universal. Se tem um evangélico que é fiel e temente a Deus, é os que vão na Igreja Universal. Sabia? Porque eles acreditam que tudo que eles estão fazendo ali, na fogueira santa, né, que vocês mandam vender o apartamento e dar o dinheiro pra vocês, que vocês é bizarro, né, irmão? Eles acreditam que realmente está fazendo aquilo ali pra Deus. Entende? Realmente eles acreditam que estão fazendo aquilo ali pra Deus. Vocês, cara, vocês de verdade mesmo, eu tenho dó, entendeu? Eu tenho dó. Porque hoje, minha vida aqui, nesse plano terrestre aqui, minha vida não tá bem. Né? Passo várias dificuldades, que nem na alimentação pra mim tá difícil pra caramba aqui nesse país. Aqui tudo é no euro, entendeu? Não é nem na doleta, antes era doleta, agora é euro. E o negócio é caro, irmão. Esse sonho de Europa aí, que a Europa tudo é mais fácil, tudo você compra, mentira. Tô aqui há poucos dias, não consegui nem alugar um lugar fixo pra ficar. Cada dia é uma luta pra dormir. Entende? Então minha passagem aqui nesse plano terrestre aqui tá sendo difícil. Sem prosperidade, sem fartura, sem nada. Mas o meu espírito, a minha alma, eu tenho fé que Deus vai dar um repouso bom pra ela. Já vocês, que estão aí no luxo, próspero. Aí vocês falam que, se Deus não fosse com Malafaia, ele não era tão rico. Vou te dar riqueza, irmão. Olha o tanto de periano que tem aí na internet mostrando o que Lúcifer deu pra eles. Te dá riqueza, irmão. Te dá fartura, prosperidade. Tem poder pra isso. Já ofereceu tudo isso pra Jesus no deserto. Jesus não quis. Vocês aceitaram. A diferença
de vocês é clara. Quando Saul foi confrontado pelo profeta Samuel do seu pecado, Saul preferiu o trono do que a palavra de Deus, do que a salvação, do que o eterno. Saul preferiu o trono, preferiu a riqueza. Quando Davi foi confrontado pelo profeta Natan, na hora ele já rasgou suas roupas e se redimiu a Deus. Ele já abriu mão do trono e queria Deus, ele queria perdão de Deus. Salmo 51 deixa claro isso, perdão de Deus, contra ti pequei. Né? Contra ti, só contra ti pequei. Então Davi preferiu Deus. Por isso Davi, mesmo tendo cometido muito mais pecado do que Saul, Davi teve uma aliança com Deus e Deus cumpriu tudo que prometeu a Davi. Porque Davi preferiu a Deus. Vocês preferiram a riqueza, vocês são como Saul. Vocês preferiram a riqueza, vocês têm o dom da palavra, vocês têm o dom da oratória, têm o conhecimento bíblico, poderia estar ajudando e agregando na vida das pessoas de verdade. Mas vocês usam isso para poder tirar dinheiro das pessoas, porque vocês estão interessados no trono, entendeu? Por isso que vocês nunca vai conseguir entrar na mente de quem realmente leu a Bíblia. Se a pessoa ler a Bíblia e ver as atitudes de vocês, vai ver que vocês é o verdadeiro ladrão da Bíblia. O ladrão que veio para roubar, matar e destruir. É o que vocês fazem. É o que você, Malafaia, Edir Macedo, Valdomiro, entre outros líderes aí fazem. Vocês impõem para as pessoas seguirem doutrinas da igreja. E a Bíblia nos deixa claro que devemos seguir a doutrina de Cristo, não da igreja. Vocês já tiraram os mandamentos de Moisés, já excluíram como coisa do passado, segue um ou outro, segue só o que convém. Por que vocês não seguem o quarto mandamento? Por que não seguem o quarto mandamento? Por que vocês fazem como os hipócritas que oram em pés nas sinagogas? Por que vocês fazem como os hipócritas que gravam stories, na época tocava trombeta quando dava uma ajuda? Gravando story, postando no YouTube e ganhando dinheiro pra caraca. Postando um teco-teco no Insta. Vocês fazem a obra e grava para poder receber dinheiro pelaquela obra e mais apoiadores, mais pessoas para doar mais dinheiro para vocês. Vocês usam a obra de Deus para enriquecimento próprio. E eu, se eu fosse pastor, tivesse esse chamado para pastor, tivesse, né, em comunhão com Deus de verdade mesmo, e vendo você errar, eu tentaria te ajudar, irmão. Eu não te faria que nesses líderes religiosos estão fazendo, não. Porque você, Miguel, para esses líderes religiosos que estão te atacando, é uma ameaça. Porque você tem uma oratória boa, você ganhou milhares de seguidores, ganhou milhares de apoiadores, e você é uma ameaça para eles. Entendeu? Então fique tranquilo, descanse seu coração em Deus, converse com Deus, entende? Busque a Deus. Se você errou, pede perdão a Deus, não tem que ficar papo os outros não, entendeu? E tenha um coração segundo a vontade de Deus, assim como Davi. Reconheça o seu pecado para Deus. Meus amados, no fim das contas, o que temos aqui é o cúmulo da hipocrisia. Silas Malafaia já tem diversos vídeos dele aqui na internet, ensinando até como arrancar dinheiro do povo. E agora ele vem e chama Miguel de farsa. Mas será que ele é tão diferente assim? Ou será que estamos diante de alguém que enxerga no outro exatamente aquilo que pratica, mas tenta esconder por trás do termo e da eloquência? Frank deixou claro que Silas faz exatamente o que condena. Ele usa o nome de Deus para mover massas, manipula a fé alheia para arrancar dinheiro do povo e ainda tem a ousadia de apontar o dedo. Realmente é o sujo falando do mal lavado. Ou talvez até pior, porque quem conhece a palavra e mesmo assim escolhe usá-la como ferramenta de controle, carrega uma responsabilidade ainda maior. Porque Miguel Oliveira é um menino de 14 para 15 anos. E ele já é um senhor de idade e usa também da palavra para arrancar dinheiro das pessoas. Ele tentou desmoralizar Miguel Oliveira, mas acabou se revelando. E agora, é claro, amados, quem é o verdadeiro fanfarrão nesta história? Quem é o verdadeiro farsante nessa história? E você, concorda que é o sujo falando do mal lavado? Porque realmente, quando nós vimos alguém como Silas Malafaia querer criticar Miguel Oliveira, realmente percebemos que isso é uma palhaçada, porque ele não tem moral nenhuma para falar de Miguel Oliveira. Você concorda comigo ou não? Deixa a tua opinião nos comentários aqui deste vídeo. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo comigo. Eu concordo com o que o Frank falou. Se você concorda também, deixa aqui o teu comentário, pois realmente estamos vivendo uma verdadeira baderna
dentro das igrejas. E o foco não é mais salvação, e sim angariar fortunas. Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!